Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo, hoje dia 8 de dezembro, final de dia de um sábado. Eu estava começando a iniciar uma tarefa aqui no meu notebook e veio uma profunda tristeza no coração acerca de reportagens que vi recentemente. Uma foi hoje de manhã, a outra dia anterior, e logicamente isso mexe muito com as minhas emoções e causa uma profunda irritação, porque há muitas coisas que acontecem no meio da sociedade que não são em absolutamente nada justificáveis, não se encontram palavras para tentar atenuar o sentimento, as reações que temos diante disso. Aí resolvi gravar o vídeo de número 159 e o título é Pobre vendido por um par de sapatos. Parece uma chamada de capa de jornal, desses que você espreme e sai sangue, não é? Mas não é isso não. Isso aqui é um texto que nós encontramos no livro do profeta Amós, dos profetas menores que profetizou sobre a terra de Israel, num tempo difícil para o pobre, um tempo de injustiças, num tempo em que parte da sociedade enriquecia por conta da crise e certamente emprestando com altos juros e vendendo mercadoria a preços caríssimos, não é? Foram enriquecendo, e quando o pobre se vê numa situação de prostração, sem o mínimo necessário para comer, aí vem essa situação. Nos lembramos daquela crise em Samaria, houve fome, mas ali foi por causa de um cerco feito em Samaria pelos assírios, não é? Em que não tinha o que comer e duas mulheres propuseram matar o filho para comer. Cada uma fazia isso num dia, e uma fez num dia, e no outro, quando chegou a vez da sua companheira, disse, não vou matar meu filho para comer numa situação como essa. E o rei, passando pelo muro, ouviu aquela conversa, enlouqueceu. Mas estava lá dentro de Samaria o profeta, que disse para eles que no dia seguinte, determinada hora, haveria tanta comida de se esbanjar. E foi até aquela ocasião em que o capitão da guarda disse, só se descer comida do céu, falou assim, eu não creio numa coisa dessa. Pois bem, mas essa era a situação real. Como é uma situação real em que no Brasil muitas crianças são prostituídas por conta da fome que domina. E são regiões que o programa social do PT não alcançou, visivelmente não. Pessoas que moram naquelas regiões muito secas e que sempre viveram do fruto do seu trabalho, da sua produção, mas quando a gente ouve as reportagens não percebe qualquer tipo digamos assim, de uma afirmação. Olha, nós recebemos cestas do governo, programa social do governo, porque não dá voto, é só isso, não dá voto. Mas quando você vai para aqueles municípios, né, lá dos sertões, cidades maiores, aí caíam de enxurrada as cestas, né, os programas sociais, os programas famílias, porque muitos vereadores e prefeitos certamente se enchiam de votos, dando cesta, dando programa para as famílias em troca de voto. É uma vergonha uma coisa dessa. Mas o tema que eu escolhi exatamente onde está no livro de Amós, e duas questões são importantes e visíveis no livro de Amós, no tocante à vida de Israel. A violação dos padrões de justiça. Isso nos remete ao que está acontecendo no Brasil e aconteceu. Corrupção, gente, sempre houve, nós sabemos. Mas nos últimos 14 anos, ou diria nos últimos 8 anos pelo menos, a coisa se institucionalizou de uma maneira terrível.
Então, aqui no Brasil acontece a mesma coisa que nos tempos de Amós. Violação dos padrões de justiça e religião dissociada de uma conduta reta. Até porque, eu explico lendo Amós 3:1. Disse o Senhor: de todas as famílias da terra, somente a ti conheci. Agora veja o que diz o Senhor para Israel: portanto visitarei todas as vossas injustiças. Essa é a resposta de Deus e é também a resposta de Deus para o Brasil. O senhor Bolsonaro, que trate de fazer um governo bem feito, reto, reclame a justiça, cobre conduta reta desses ministros e também dos governantes dos estados e de prefeitos nos municípios que recebem dinheiro para poder planejar e organizar o seu município. Na verdade, a gente vê muitas câmaras de vereadores em que, em ocasiões, por denúncias, a polícia vai lá e prende todo mundo. É presidente da Câmara, são vereadores desse daquele partido, como deputados também na Câmara Estadual, como no Rio de Janeiro. Uma vergonha, uma verdadeira latrina a Câmara Estadual, chamada ALERJ, né, abreviadamente, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Depois em Amós 8,6, nós lemos aqui também: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Diante das descobertas de corrupção no poder judiciário, juízes roubando, como aconteceu aqui em São Paulo, na construção do Fórum da Barra Funda, o Lalau, lembram dele, né? Que está lá na casa dele, cumprindo prisão domiciliar e tomando, quem sabe, uísque, comendo caviar. E outros mais, sabe, que foram presos aí porque vendiam justiça, vendiam sentenças. Isto tudo acontece. Eu escrevi um pensamento aqui que a distância entre ricos e pobres são abomináveis ao Senhor. Todavia, o Senhor não interfere sobre as nações nos dias atuais, mas envia os seus profetas. Mas também não podemos afirmar que ele vira as costas para o que acontece. Quando eu disse que envia os profetas, alguém pode ficar assim: ô pastor, então quer dizer que tem profetas espalhados por aí? Não, ninguém precisa de profeta à semelhança do Antigo Testamento. Lembra que alguns nos chamam de protestantes? Exatamente, porque nós temos que ser profetas. Não é profeta como esse na televisão, diz assim: eu sou profeta para vocês e vou dizer. Eu não estou nem aí com o que eles dizem, sabe? Porque é uma falácia só. Isso, todos eles, sem exceção nenhuma, entenderam? Porque eles estão muito bem de vida. Eles falam, mas não abrem mão do luxo, não abrem mão da riqueza, não abrem mão da fortuna. É exatamente isso. Então, torna-se injusto o comportamento, como também outros que se calam diante da realidade, porque se nós nos calamos, a injustiça cresce cada vez mais. As mentiras são validadas como verdade, porque não há questionamento nas mentiras que dizem para poder enganar o povo. Não importa se é só o povo crente, não. São todos pagam pelo mesmo preço. Muito bem. Eu estava vendo a reportagem da Record que deu conta que em algum lugar do Nordeste, meninas virgens, mostrou a reportagem, os pais naquela humildade, sem ter o que comer, sabe? É uma coisa vexatória, entregando a filhinha de 12 anos de idade para um cafajeste, para um salafrágio, que tem mulher em casa, que tem filhos em casa, mas porque tem algumas coisinhas a mais, se impõe sobre o mais pobre, abusando de crianças em troca de um animal. Aí eu pergunto: enquanto isso, as defensoras dos direitos humanos, e notadamente da mulher, ficam nos grandes centros esbravejando suas espumas ideológicas. E isso também, aquela mulherada petista no Senado e na Câmara, que não estão nem aí, na verdade. Isso acontece, não é de hoje, não é? Nos rios do Pará, há pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem em que crianças, inclusive a imprensa mostrou, eu creio que foi a Globo, sei lá, mostrou meninas de 9 anos de idade, aquela simplicidade, aquela coisinha, aquela pobreza visível nos trajes,
entrando naqueles barcos nojentos ali pelos rios do Pará, entravam lá, eram abusadas e saíam com um pratinho de tripa de animal para fritar, para comer, para mitigar a fome da família. E às vezes as igrejas estão por aí, mas ninguém fala nada. Vamos pregar o Evangelho. Eu sou a favor, deve-se pregar o Evangelho. Mas o Evangelho não é só a questão das boas novas de que Jesus nasceu, viveu, morreu pelo pecador. A igreja tem que se posicionar de maneira séria, contestar. A igreja precisa abrir a sua voz, abrir a sua boca. As grandes instituições que representam as igrejas no Brasil, todas elas, sabe, precisam se posicionar e falar para que alguma coisa de melhor aconteça para o bem desse povo ultrajado, violado, envergonhado, desprezado, seja visto, porque Deus está lá em cima esperando a minha e a sua voz. E muitas vezes ficamos aí discutindo teologia, discutindo, não é? Calvinismo e outras coisas mais. Meu Deus do céu, vivemos um tempo tão difícil, falta de respeito, de dignidade, de amor próprio, de amor com o semelhante. E o que podemos querer de Deus numa hora como essa? Queremos tantas coisas da parte do Senhor. Muitos vão lá para o templo de Salomão, sai de casa, comeu, bebeu, tomou seu café, sua refeição, vai lá no templo de Salomão para cobrar a Deus. Aí ficam lá os seus pastores dizendo, olha, traga a campanha, vem a campanha. Outro também, Rei Soares, eu vejo com frequência, olha, eu preciso de vocês, traga o envelopinho. Teve esse feriado aí, nós perdemos muito dinheiro com o feriado, traga os envelopinhos. Meu Deus do céu, ninguém faz nada em favor do necessitado, do pobre, não há uma mobilização. Aí talvez vocês digam assim, mas isso é coisa do governo. Eu concordo que é, mas quando nós tomamos a nossa atitude, uma atitude reta, coerente, justa, não vivemos usufruindo dos benefícios que podemos ter de uma grande igreja ou, sei lá, como empresário de uma grande empresa, de uma grande indústria ou comércio ou serviços, e esquecer que não somos os únicos no planeta, não estamos sós nesse planeta, que Deus tenha compaixão. Pode ficar zangado comigo, mas essa é a realidade que nós vivemos hoje. Deus vai cobrar muito. Tem muita gente que naquele dia dirão, Senhor, Senhor, fiz tudo no teu nome. E Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Somos não apenas crentes ou evangélicos ou pentecostais, seja lá o que for, ou não pentecostais. Somos protestantes, sim. Temos que protestar. A igreja precisa abrir. E foi por essa causa que os profetas de Israel, muitos foram degolados, perderam a vida, porque foram protestar diante do governo, diante dos reis, aquilo que era injusto, como no caso de João Batista, exemplo muito mais recente na história bíblica. João Batista, que chegou no palácio lá de Herodes, disse para ele, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias mandou a filha dançar e disse, o que é que você quer? Ela disse, se lhe perguntar isto, diga que você quer a cabeça de João Batista num prato. Quer dizer, a cabeça de João Batista foi muito mais valiosa para ela do que se tivesse pedido um palácio para o rei, que ele daria. Um homem quebrado por mulher, ele dá a alma, ele faz tudo, não é? Mas o fim é muito triste, é lamentável. Deus tenha compaixão de nós. Grande beijo, grande abraço a todos vocês. Sem pedidos de desculpas. É a palavra do Senhor. Amém.